Jamais pegue algo que não te pertence. Boa noite, o meu nome é Juliana. Eu quero te contar uma experiência que aconteceu tanto comigo quanto com a minha irmã. Isso foi quando éramos crianças. Nós morávamos na cidade de Santo André, em São Paulo. A minha irmã e eu sempre fomos muito extrovertidas e gostávamos de nos aventurar por diferentes lugares. E tanto meu pai quanto a minha mãe sabiam disso. A nossa rua existia uma escola primária que havia funcionado por muitos anos, mas de repente ela fechou. Todos os alunos foram transferidos para uma outra escola e muitos acabaram se mudando do bairro. A escola parou de funcionar completamente e quando essa história aconteceu, já se fazia 3 anos que o prédio estava abandonado. Quase todos os dias passávamos em frente àquela escola. De longe a observávamos e, como eu disse, éramos bastante aventureiras e várias vezes prometemos uma a outra que um dia entraríamos ali para explorar e assim ver como estava por dentro. Então, em um dia específico, passamos por lá de manhã e tínhamos muito tempo livre. Decidimos então entrar dentro da escola. E para nossa sorte ou azar, o tempo e a natureza haviam se encarregado das entradas do lugar. As portas estavam deterioradas, sem manutenção. Bastou um empurrão para que a porta dos fundos se abrisse. Felizmente, não fez um grande barulho como pensávamos, mas nos deu espaço suficiente para entrarmos. Uma vez lá dentro, nos separamos. Nem pensamos no risco de encontrar algum desconhecido escondido ali, mas era de manhã e, como éramos crianças, não avaliamos os perigos. A grama havia crescido bastante, as janelas estavam todas embaçadas, com terra e poeira por todos os lados. Até nos escritórios era evidente que ninguém havia pisado naquela escola por um longo tempo. Nos reunimos no pátio depois de explorar o prédio e encontramos muitas coisas interessantes. Livros, brinquedos, alguns utensílios que eram dos professores, pastas com nomes de alunos e até algumas fotos. Mas o que mais chamou a nossa atenção foi algo que encontramos dentro de uma sala. Era uma boneca. Era uma boneca de pano. A minha irmã imediatamente se apaixonou por ela e, sem pensar 2 vezes, ela foi direto até a boneca e a pegou. O que mais me chamou a atenção foi que a boneca estava em perfeito estado. Já todos os outros brinquedos, o chão e cada canto do lugar estavam cobertos de poeira e deteriorados pelo tempo, mas aquela boneca não. Ela estava limpa, com todas as costuras intactas, sem nenhum fio solto. Parecia nova. A minha irmã me olhou e pediu animada: "Por favor, Ju, posso levá-la?" Eu sou a irmã mais velha, então ela sempre tinha que me pedir permissão para tudo. No começo eu disse não, pois a nossa mãe sempre nos alertou para não pegarmos nada da rua, nem mesmo brinquedos. Mas a minha irmã insistiu: "Por favor, Ju, ela estava jogada aqui, não pertence a ninguém." Ela repetiu isso por várias vezes. Então, eu tomei a boneca em minhas mãos, apertei com força tentando sentir se havia algo dentro dela, pois eu havia me lembrado do que minha mãe sempre dizia sobre bonecas usadas em rituais de voodoo ou então até mesmo em bruxarias, onde poderiam estar recheadas com arroz, papéis ou até fotos, mas aquela boneca parecia ser apenas de algodão. Por mais que apertasse a cabeça, os pés, o torso, tudo era macio. Eram apenas tecido e enchimento. Não havia nenhuma abertura ou outra suspeita. Então olhei para minha irmã, suspirei e disse a ela: "Tudo bem, você pode levar", mas impus uma condição. Assim que chegássemos em casa, ela teria que entregar a boneca para nossa mãe para poder lavá-la. E também teria que enfrentar sozinha a bronca que levaria por ter trazido aquilo para casa.
Ela na mesma hora concordou e saímos daquela escola pelo mesmo caminho por onde havíamos entrado. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Assim que cruzamos o portão e chegamos à rua, começamos a ouvir um som como um assobio, parecido quando alguém quer que você olhe para trás. As pessoas da cidade já nos conheciam, mas por mais que olhássemos ao redor, nunca encontrávamos quem estava nos chamando, e isso continuou por todo o caminho até a nossa casa. A cada passo que dávamos, ouvíamos aquele assobio nos seguir. Aceleramos o nosso passo até porque eu tinha a sensação de que alguém estava nos seguindo. Quando chegamos, contamos à nossa mãe o que havia acontecido. Ela, obviamente, repreendeu a minha irmã, mas no fim das contas ficou com a boneca. A minha mãe lavou o brinquedo e o colocou no varal para secar. No dia seguinte, disse à minha irmã que ela não poderia tocá-la e nem brincar com ela até que estivesse completamente seca. A Miriam concordou e ficou apenas observando a boneca pendurada no varal enquanto secava. Então, chegou a hora do jantar e depois a de dormir, e foi nessa noite que tivemos a experiência que eu conto a partir de agora. Naquela época, dormíamos no mesmo quarto e, portanto, na mesma cama. Era uma cama um pouco pequena que mal nos acomodava. Não tínhamos ar-condicionado ou ventilador. Então, dormíamos com a porta e a janela abertas. A porta do quarto dava para a sala e a janela para a rua, permitindo que o ar circulasse bem. Foi quando, de repente, eu comecei a ouvir aquele assobio novamente. Acomodei-me na cama achando que era minha irmã e não dei atenção. Mas pouco depois, ouvi de novo. Naquele momento, abri os olhos e vi uma menina parada em frente à nossa porta nos observando. Eu ainda estava meio adormecida e por um instante acreditei que fosse a Miriam. O quarto estava escuro e eu não conseguia ver com clareza. Então eu perguntei: Miriam, o que você está fazendo? Onde você foi? Ela não me respondeu, apenas continuou me observando, sem dizer uma palavra. Na hora eu me irritei e disse para ela parar de brincar. Ao me virar de lado, para o meu espanto, eu vi que a Miriam estava dormindo. Com o movimento que eu fiz na cama, ela começou a acordar. Miriam, ô Miriam, você está aqui? Esfregando os olhos, ela me respondeu: sim. O que foi? Por que me acordou? A minha irmã despertou completamente e ambas testemunhamos a mesma coisa. A menina continuava ali, andando pela casa de um lado para o outro. A Miriam me olhou assustada e me disse bem baixinho: essa não é a mamãe. Tentei não fazer barulho enquanto me aproximava e fechava a porta imediatamente. E como se tivéssemos planejado, começamos a gritar ao mesmo tempo, chamando pela nossa mãe. Ela veio correndo junto com nosso pai. Contamos o que vimos e os dois revistaram a casa, mas não encontraram ninguém. Então, a minha mãe se abaixou e pegou algo no chão e virou-se para minha irmã dizendo: eu te disse para não pegar essa boneca, ela ainda está molhada, olha para isso. Naquele momento, vi Miriam ficar paralisada. O seu rosto demonstrava perplexidade. Já o nosso pai, sempre tranquilo, disse: se estiverem com medo, podem dormir no nosso quarto. Miriam segurou meu braço e sussurrou: vamos com eles. Enquanto caminhávamos, eu perguntei baixinho: você também viu a menina? Ela me olhou assustada e respondeu: eu vi a menina, mas eu não peguei a boneca. Eu a deixei no varal. Eu não sei como ela veio parar aqui dentro. Então, passamos o resto da noite no quarto dos nossos pais. E no dia seguinte, levamos aquela boneca de volta à escola, colocando-a exatamente no mesmo lugar onde havíamos a encontrado. Felizmente, depois disso, nunca mais vimos aquela menina. Talvez tivéssemos pegado uma boneca que já tinha dona.
e essa dona não gostou nada de termos levado. Desde então, nunca mais pegamos nada que encontramos fora de casa. Eu agradeço a todos que ouviram até o final. Esse foi o meu relato. Fiquem com Deus. Chamado do além. O caso que eu irei compartilhar me foi relatado pela minha mãe e aconteceu quando eu ainda era muito pequena. Eu tinha entre 3 a 4 anos de idade. É por isso que eu não me lembro de nada. O que eu sei é que coisas estranhas sempre aconteciam comigo quando eu era criança. Nessa época eu dormia em um quarto que ficava ao lado do quarto dos meus pais. Certa noite, a minha mãe acordou com o som do meu choro e quando foi ver o que estava acontecendo, me encontrou sentada na cama chorando, mas logo em seguida eu voltei a dormir profundamente. Eu nunca fui sonâmbula, mas naquela noite eu estava dormindo e chorando ao mesmo tempo. A minha mãe então me perguntou por que eu chorava. Foi então que eu acordei, ainda meio grogue do sono, e disse que o vovô Floriano queria que eu fosse com ele. Depois disso, simplesmente me virei para o lado e voltei a dormir. A minha mãe naquele momento havia tomado um grande susto, porque o vovô Floriano era o meu avô paterno. Ele havia morrido quando meu pai tinha apenas 3 anos de idade. E como a minha avó paterna se casou novamente poucos anos depois, ninguém nunca falava sobre o meu avô Floriano. Até porque eu era muito pequena na época. Como eu havia dito, eu tinha 3, 4 anos de idade, então eles deixaram de lado, não quiseram tratar sobre esse assunto comigo. A minha mãe achou aquilo muito estranho, mas pensou que talvez a minha avó tivesse comentado algo perto de mim sobre o assunto e que eu pudesse ter ouvido. No dia seguinte, ela decidiu perguntar à minha avó se por acaso ela havia me falado sobre o meu avô Floriano. Esse caso começou a mexer ainda mais com a minha mãe quando a minha avó negou ter mencionado qualquer coisa sobre ele. A minha mãe até perguntou para o resto da família, mas ninguém havia falado nada sobre o avô Floriano. Alguns nem sabiam quem ele era. Então, como eu poderia ter falado sobre ele? Muitas outras noites se passaram e a minha mãe continuava a me encontrar sentada na cama chorando, mas eu sempre estava dormindo. Ela precisava me sacudir com força para que eu acordasse. E quando perguntava o motivo do meu choro, a minha resposta era sempre a mesma: o meu avô Floriano quer que eu vá com ele. Porém, quando ela me perguntava como eu sabia da existência dele, eu não conseguia responder. Algumas vezes eu estava tão grogue de sono que eu nem respondia. Eu apenas voltava a me deitar e dormia rapidamente novamente. Cerca de 5 anos depois, nós nos mudamos para uma casa que o meu pai construiu e desde o início eu sentia que havia algo estranho naquele lugar. Eu não sei explicar exatamente o que era, mas havia algo diferente ali. A minha mãe não ligava e ainda me zoava dizendo que era tudo coisa da minha imaginação. Bom, mas ela teve que dar o braço a torcer quando coisas estranhas começaram a acontecer e ela não conseguiu encontrar uma explicação lógica para aquilo. Certa noite, estávamos os 3 jantando, quando de repente as bocas do fogão começaram a soltar faíscas sozinha. O nosso fogão era elétrico e bastava girar o botão para que ele acendesse. O que hoje é comum, mas naquela época ainda não era. Mesmo sem ninguém tocar no botão, a faísca continuava acendendo. Nós tivemos que desligar a eletricidade da cozinha para que aquilo parasse. Teve uma outra noite que o aparelho que usávamos para tirar a umidade do banheiro começou a funcionar sozinho bem na nossa frente. Quando tentamos desligá-lo da tomada, ele continuou funcionando. Ele simplesmente não desligava.
E o pior, aquele aparelho não tinha bateria nenhuma. Os meus pais ficaram assustados olhando para o aparelho funcionando sozinho. Depois de alguns instantes, ele simplesmente parou. Cerca de 2 anos atrás, começaram a aparecer marcas de mãos na parede da casa. A minha mãe achava que era eu que as deixava ali e me mandava limpar. Eu achava tudo aquilo estranho, mas eu não discutia. Eu fui até a parede para conferir, coloquei as minhas mãos sobre as marcas e foi aí que eu logo percebi que aquelas mãos eram muito menores do que as minhas. Pareciam mãos de criança, mas não havia nenhuma criança pequena na nossa família, além do meu priminho. E mesmo que alguma criança tivesse visitado a nossa casa, ele não conseguiria alcançar tão alto para deixar aquelas marcas. O meu primo na época tinha apenas uns 2 anos de idade. Ele ainda, vamos dizer que era um bebê de colo. Não valia a pena discutir com a minha mãe sobre isso, então apenas limpei as marcas e segui com a vida. Mas depois, outras marcas apareceram, sendo que dessa vez bem em cima da minha cama. Mais uma vez, eu limpei tudo antes que minha mãe visse e que me desse um outro sermão, mas eu tinha certeza absoluta de que aquelas marcas não eram minhas. Então, cerca de 1 ano atrás, algo ainda mais estranho aconteceu. O meu primo tinha um baú onde guardava os seus brinquedos. Esse baú ficava dentro de um armário na cozinha, perto de onde os cachorros dormiam durante a noite. Certa vez, eu já estava na cama, quando eu ouvi a porta da cozinha se abrir sozinha. Pouco depois, os cachorros subiram as escadas e invadiram meu quarto. Eu tinha certeza absoluta de que havia fechado aquela porta. Acordei minha mãe, pedi para que ela fosse verificar se por acaso havia alguém dentro da casa. Eu contei o que havia acontecido e ela desligou o alarme para conferir. Depois de levar os cachorros de volta para a cozinha, ela verificou todas as divisões do andar de baixo e não havia ninguém ali. Mas uma pergunta ainda ficou no ar. Como aquela porta poderia ter sido aberta sozinha? Se fosse uma pessoa, o alarme teria disparado, pois o sistema só ignorava movimentos de até 5 quilos. Qualquer coisa mais pesada o acionaria imediatamente. No dia seguinte, a minha mãe me perguntou se eu ou meu pai tínhamos mexido no baú de brinquedos do meu primo. Na hora dissemos que não. Então ela contou que havia encontrado um boneco grande sobre uma das camas dos cachorros. O estranho era que o baú ficava fechado. Além disso, meu primo não ia na nossa casa fazia pelo menos umas 2 semanas. E mesmo se tivesse ido, ele nunca brincava com aquele boneco. Ainda mais estranho é que o boneco estava no fundo do baú, debaixo de todos os outros brinquedos. Os cachorros jamais conseguiriam pegar um brinquedo tão grande e pesado dentro de um baú e colocá-lo sobre a cama deles. Foi muito estranho. 2 semanas depois desse ocorrido, um dos meus cachorros começou a latir insistentemente para a parede ao lado do baú. No começo achamos que poderia ser algum bicho escondido ali. Chegamos a mexer em tudo, mas não havia nada. Ainda assim, o cachorro continuava parado no mesmo ponto, latindo freneticamente. Em um outro dia desses aconteceu algo ainda mais assustador. Eu estava deitada, era um sábado, eram por volta das 10 horas da manhã. Eu estava sozinha em casa. Foi então que ouvi uma voz feminina que dava a entender que estava subindo as escadas. Essa voz falava alto, como se conversasse com alguém. No começo eu até achei que fosse minha mãe que tivesse chegado do trabalho, mas quando eu olhei para o relógio, logo pude perceber que era cedo demais para ser ela. Essa voz falava depressa e alto, mas eu não conseguia entender o que realmente ela dizia. Parecia até um sussurro daqueles que a gente escuta, mas não compreende do que foi dito. Só que era alto, era uma voz alta.
A voz subiu e entrou no meu quarto e parou em frente à minha cama. Mas quando eu tentei levantar a cabeça para ver o que estava ali, eu não consegui. De alguma forma, algo me empurrava contra o colchão. Eu lembro que eu estava completamente acordada e me revirava na cama tentando enxergar quem estava no meu quarto. Mas eu não conseguia. O que eu sentia era que alguém estava ali parado me observando. Eu já estava completamente assustada. Então, assim como havia subido, a voz saiu do quarto e desceu as escadas, sumindo no andar de baixo. Eu tentei me levantar, mas mal conseguia. E quando finalmente eu consegui descer as escadas para ver o que estava acontecendo, não havia ninguém. As portas e janelas estavam trancadas como sempre. Uma outra coisa estranha era que os meus cães não estavam no quarto como de costume. Eles sempre dormiam colados em mim, aproveitando cada minuto para se aconchegarem aos meus pés. Mas naquela noite não. Eles estavam no quarto do segundo andar, escondidos debaixo da cama. De fevereiro para cá eu comecei a desmaiar sem explicação. Era algo repentino, sem que eu sentisse tontura ou qualquer outro sintoma antes. Simplesmente eu caía para o lado, sem mais e nem menos. Eu cheguei a fazer todos os exames possíveis e imagináveis, mas os médicos não encontraram nada. Diziam que eu estava bem e que talvez fosse o estresse ou tensão. Mas na verdade é que eu nunca sentia nada antes de desmaiar. As pessoas que estavam comigo quando isso acontecia ficavam muito assustadas e, segundo elas, e segundo a minha mãe também, o meu rosto ficava pálido, os meus lábios ficavam roxos e a minha expressão ficava estranha, quase que desfigurada. Muitas vezes eu acordava toda suja, pois eu vomitava enquanto eu estava inconsciente. Teve um dia que, recomendada por clientes, a minha mãe me levou até uma senhora que dizia receber dentro dela um espírito cuja missão era ajudar pessoas com problemas assim ou até mais complexos. Essa mulher descreveu objetos e detalhes da minha casa, falou sobre os membros da minha família sem que tivéssemos dito nada, e foi através dela que eu descobri o motivo dos meus desmaios. Ela disse que eu conhecia o menino que havia morrido em um incêndio, e pela descrição do garoto e do lugar onde morava, a minha mãe confirmou que realmente o conhecia de vista. Ele morava em um prédio próximo ao nosso. Esse menino havia morrido sufocado no incêndio que destruiu sua casa enquanto ele e o irmão mais novo brincavam com fogo. O nome dele era Paulinho, e nem ele e nem o irmão puderam ser salvos, infelizmente. Eles estavam sozinhos e trancados dentro de casa quando tudo aconteceu. Eu nunca conheci o Paulinho e nem o seu irmão. Quando isso aconteceu, eu ainda nem tinha nascido. Mas, segundo essa senhora, Paulinho é o meu anjo da guarda. Eu desmaio quando estou frágil, seja psicologicamente ou fisicamente, devido à presença dele. Já a voz que eu havia escutado naquela manhã, segundo o espírito que falava através da senhora, me disse antes mesmo que eu pudesse comentar qualquer coisa, é que aquela voz feminina, na verdade, é que o Paulinho havia levado a sua avó para me conhecer, e por isso eu não precisava ter medo deles. Eles não queriam me fazer mal. Sei que pode parecer estranho, mas essa é a minha história. Eu sempre ouço esse canal falar sobre relatos assustadores, então decidi compartilhar o meu com vocês. Eu tenho 20 anos de idade agora e ainda acontecem muitas coisas difíceis de se explicar, mas isso eu vou deixar para um outro dia. Boa noite. O aviso do passado. Boa noite a todos. Eu me chamo Fátima e sou de São Paulo. O que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo
quando eu tinha por volta dos meus 14 anos de idade. Teve um dia em que eu tive um sonho bem estranho. Nele eu estava no porão da casa de um homem desconhecido. Lembro que esse homem estava no muro e o mais assustador era que ao redor dele havia uma sombra, como se só fosse possível ver a sua cabeça em meio à escuridão. No portão da casa, um pouco acima da minha cabeça, havia uma lâmpada acesa, mas ela não estava ligada a lugar nenhum. Eu via que essa lâmpada me ilumina em meio àquela escuridão. Eu não conseguia entender esse sonho bizarro. Então perguntei a uma amiga que era bem religiosa para ver se ela saberia se aquilo tinha algum significado. Ela me disse que o homem do meu sonho poderia ser um espírito sombrio, talvez alguém muito ruim, e que eu era a luz no meio daquelas trevas. Honestamente, aquela explicação era muito vaga. Eu ainda fiquei sem entender tudo aquilo, até porque eu não tinha nenhuma ligação com aquela casa e sequer conhecia aquele homem. Enfim, o tempo passou e eu até esqueci daquele pesadelo. Então já estava com meus 22 anos de idade e nessa época eu procurava uma casa para morar, pois eu estava prestes a me casar. Procurei muito, mas estava difícil encontrar uma que fosse boa e estivesse dentro do nosso orçamento. Além disso, havia toda a burocracia, não tínhamos fiador e ainda precisávamos dar 3 meses de caução. Foi então que nesse período uma pessoa me falou para procurar a Dona Catarina. Não é o nome verdadeiro dela, mas eu vou chamá-la assim. Ela era muito conhecida no bairro e tinha uma casa para alugar nos fundos de onde morava, mas só alugava para quem era conhecido dela. Eu fui conversar com ela e ela aceitou que morássemos lá sem nenhuma burocracia imobiliária, o que foi um alívio. Mas ao chegarmos a tal casa, adivinha qual era? Isso mesmo, era exatamente a mesma casa do meu sonho aos 14 anos de idade. A casa que eu nem lembrava mais, pois naquele momento eu soube que o antigo dono já havia falecido. Aquilo foi muito estranho, até mesmo assustador, mas eu acabei deixando para lá. Enfim, eu acabei me mudando para a casa dos fundos. Nos primeiros 3 dias de casados, não fizemos nada assim muito relevante, pois estávamos na correria desse novo começo de vida. Apenas saímos para comprar algumas coisas que faltavam para arrumar a casa e assim deixá-la do nosso jeito. Logo em seguida, o meu marido voltou a trabalhar e como naquela época eu estava desempregada, eu costumava dormir um pouco mais tarde. Foi aí que coisas estranhas e assustadoras começaram a acontecer. Naquela casa, eu tive o meu primeiro episódio de paralisia do sono. Eu acordava às vezes do nada e não conseguia me mexer. Eu sentia o meu corpo estático, totalmente paralisado. Nessa ocasião, eu vi o vulto de uma mulher que passou do meu quarto até a sala. Naquele momento, eu não tive uma outra coisa a fazer além de orar a Deus, apenas em pensamento. Foi então que do nada ouvi uma voz chamando pelo meu nome e de repente despertei daquele transe. Foi muito apavorante, foi como um pesadelo acordado. Foi então que em uma outra ocasião eu estava no sofá enquanto meu marido tomava banho. Foi quando de repente um vaso de planta que era bem pesado e que estava no muro junto com outros simplesmente caiu no chão do quintal. Foi como se alguém o tivesse jogado no chão. Não havia como aquele vaso cair sozinho, nem mesmo com o vento, pois era muito pesado. Eu me lembro do susto que eu levei na hora. Teve uma outra vez também em que eu acordei e ao me levantar, eu percebi que eu estava pisando em água. Na hora me assustei e fui até a sala. Foi então que eu vi que o aquário que tínhamos estava vazando a água do nada. Ele já estava pela metade e o resto da água escorreu até o quarto, formando assim uma grande poça ao redor da minha cama. Tivemos que esvaziar o aquário e vender os peixes, pois não tínhamos condições de comprar um outro naquele momento. Eu não faço a mínima ideia de como aquilo aconteceu.
Já tínhamos esse aquário já havia bastante tempo. Era do meu marido antes de nos casarmos e nunca havia acontecido nada parecido com ele. Com o tempo, as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. Teve também uma outra ocasião que eu achei que eu havia desligado a panela de feijão e fui até a casa da minha mãe quando morava na mesma rua. Em seguida, o casal da igreja do bairro apareceu me chamando e, estranhamente, eles falavam que estavam sentindo saudades e resolveram nos visitar. O mais curioso disso é que eles nem sabiam onde eu morava. Eu os levei para conhecer a minha casa e, ao subirmos, percebi que o feijão tinha secado e que a panela de pressão estava prestes a explodir. Se não fosse aquele casal enviado por Deus, eu não sei o que teria acontecido na minha casa. O meu marido estava dormindo no sofá e ele não percebeu nada. Foram muitas coisas estranhas que aconteceram naquela casa. Muitas delas eu não sei explicar. Acho que só não foi pior porque somos cristãos devotos e estávamos sempre em orações. Mas mesmo assim, isso não evitou que vivenciássemos coisas assustadoras envoltas em energias negativas. Depois de 3 anos morando lá, finalmente nos mudamos, mas até hoje eu me lembro dos eventos sobrenaturais que eu vivenciei naquela casa, especialmente aquele sonho estranho que eu tive aos 14 anos, muitos anos antes de eu estar ali. Será que aquele sonho foi um aviso de que anos depois eu estaria naquele lugar tomado por energias malignas? Bom, vai saber. Mas uma coisa eu garanto, tudo isso que eu contei aconteceu de verdade. Eu até acho que aquela casa guardava mistérios inexplicáveis, que talvez o ser humano não possa explicar até nos dias de hoje.